Bem-vindo à aula 383 do guia Windev 25, exibindo uma tabela que não está na análise. Muitas pessoas preferem desenvolver projetos sem usar análise. O Windev permite que você desenvolva um projeto sem análise. Entretanto, a grande vantagem da análise é a possibilidade de você utilizar as RADs para gerar os controles automaticamente. Quando você não tem isso, você tem que fazer tudo manualmente. Então aqui eu vou dar um exemplo de como fazer a exibição daquela tabela que nós exportamos do PostgreSQL para o HFSQL Client Server sem análise. Então criei um controle tabela manualmente com as colunas descrição, nome, preço. Então as duas primeiras são texto e a terceira é currency. Essa tabela ela não é feita via RAD, portanto ela é preenchida via programação. E via programação eu faço uma sentença SQL para preencher. Como que eu faço isso? Aqui na minha janela o imposto gris, eu criei um botão sem análise. Primeiro eu acesso o plano 2. Declaro 3 variáveis do tipo string, referência, descrição e preço. Depois uso a função SQLConnect, então if SQLConnect, nome do servidor e porta, mais usuário, mais senha, mais nome do banco de dados, mais o provider, no caso aqui, HFSQL Client Server. Se for maior que 0, eu declaro uma variável i do tipo inteiro e int igual a 0. Utilizo a função SQLExec select referência descrição preço from livros para a query 1. Veja que eu estou declarando a query em tempo de execução. Abro um laço, while SQLFetch query 1 igual a 0. Então eu vou ter várias linhas para ler. Se for diferente de 0, vai dar um erro aqui. E mais. Então, para cada vez que o laço passar, ele vai incrementar essa variável i. Recupero os dados para as variáveis que eu declarei aqui. Referência aí é SQL get query 1. Então, eu tenho que pegar na ordem que eu passei as colunas aqui, ó. Query 2 e query 3. Aqui eu formato num toString SQL get query 1,3 10f2 para que ele coloque as casas decimais. Em seguida, uso a função SQLTable para criar uma tabela query 100, que foi a tabela que eu fiz manualmente, para query 1, onde eu passo referência i, descrição i e preço i. Finalizo, fecho a query, então SQL close query 1. Caso contrário, ele vai me mostrar uma mensagem erro a conectar no banco de dados. Então, no botão sem análise, nós vamos mostrar os livros, tá, que vieram da query. Eu até fui lá no banco de dados e alterei uma das linhas para que ela tivesse centavos, só para que vocês observassem que os centavos também são trazidos. E aqui ele traz o resultado da query para um controle tabela feito manualmente usando o código SQLTable. Então eu não tenho a RAD, mas eu tenho a função SQLTable que me permite construir e preencher uma tabela em tempo de execução. Era isso, pessoal. Como vocês podem sentir, a linguagem W é poderosa
e muito fácil de implementar. Agradeço a atenção dos senhores e até uma próxima aula.